Olá, eu sou a Renata Quadros e esse é o Recontando Casos, canal onde eu trago vocês aqui para a sala da minha casa e reconto um caso, daquele jeitinho que a gente gosta, com bastante detalhes e vídeos longos. O caso de hoje é um caso bastante pedido por vocês aqui nos comentários. Deu um trabalhinho a mais para eu fazer esse roteiro. Ele é um caso recente de 2020, foi julgado ano passado, em 2022. E eu não sabia exatamente como contar aqui para vocês, qual a ordem dos acontecimentos, até que eu resolvi refazer todo o roteiro de última hora e contar de uma forma mais cronológica, para a gente entender tudo certinho. E ele ficou mais longo do que eu esperava, mas eu acredito que isso não é um problema para vocês. O caso de hoje é sobre a família Todd, que era composta por Anthony e Megan e seus 3 filhos, Mark, Tyler e Zoe, e também uma cachorrinha chamada Breezy. Mas, para a gente começar a entender tudo o que aconteceu com essa família, a gente tem que entender um evento lá do passado do Anthony Todd, o pai da família. E esse evento, lá em 1980, envolve o pai do Anthony, o Robert Todd. O Robert, ele era conhecido como um membro ativo da comunidade, um homem muito bom, muito prestativo, muito trabalhador. Ele era casado com a sua mulher Loretta e eles eram, assim, tidos como aquele casal modelo na comunidade. Todo mundo se espelhava neles, gostavam dos dois e eles tinham um casal de filhos. Um era o Anthony Todd e a sua irmã mais nova, Chrissy. O Robert, ele era professor, era ele que provia pela família, ele era aquele chefe de família, como eu já disse, modelo, e além disso ele também prestava muitos serviços para a comunidade. Ele fazia muito trabalho voluntário na comunidade, inclusive trabalho com crianças com deficiência. Fora isso, ele também era um pai muito amoroso e num belo dia ele chegou para sua esposa, a Loretta, falando que ele precisava expandir seus conhecimentos, ele queria aprender mais e que agora ele voltaria a estudar no período da noite. A Loretta, ela ficava cada vez mais encantada por esse marido, né, que já provia tanto pela família, gostava tanto dos filhos, tratava ela bem e agora ainda ele queria estudar mais para conseguir mais coisas, conquistar, né, mais coisas na vida. Mas na verdade não era bem isso que estava acontecendo. O que a Loretta não sabia era que o Robert estava tendo um caso. Na verdade, vários casos. Ele era um homem bem ocupado, mas aqui sabia-se de 2 casos que ele tinha. Ele tinha um caso com uma mulher que inclusive estava noiva dele, mesmo ele sendo casado. E ele tinha o caso com uma enfermeira de 17 anos. Então a vida do Robert estava um pouco assim atribulada demais, né? Muitos compromissos, toda uma família, os compromissos na comunidade e agora 2 casos. Então, realmente, né? Muito ocupado. Então o que ele faz? Ele contrata um menino de 19 anos para tirar a vida da esposa dele. Ele chama esse menino de 19 anos, o nome dele é John. Ele foi aluno do Robert e ele tinha algumas dificuldades de aprendizado. E ele chega para esse menino e fala que ele precisava que ele desse fim na vida da esposa e que ele iria levar esse menino até onde a esposa dele estava, eles iriam ali fazer o trabalho e depois ele voltaria para casa. Quando eles combinam tudo isso, o menino aceita. Quando chega lá no dia, esse menino fica com medo. Ele vai até próximo ali da esposa do Robert, né, da Loretta, mas ele volta falando que ele não tinha coragem de fazer aquilo e ele meio que desistiu ali na hora. Então o Robert chega para esse menino e fala o seguinte: eu vou te dar a chave da minha casa, você entra na minha casa num horário que eu não vou estar lá e vai ser bem mais fácil, porque ali só vai estar ela dentro de casa e você dá um tiro nela. E eu esqueci de mencionar que supostamente o Robert disse que pagaria para esse menino $800. Bom, assim como eles teriam combinado, o John chega na casa da Loretta, ela está sozinha, o Robert tinha saído e ele atira na região da cabeça da Loretta. Inclusive, esse tiro, ele atravessou a cabeça na região aqui do olho. E um detalhe aqui, que é por isso que eu tô contando tudo isso, quem presenciou tudo isso foi o Anthony, que na época tinha 4 anos. O Anthony Todd, que a gente vai contar aqui nesse vídeo. Então, imagine como foi traumatizante
para ele ver uma cena dessa da mãe sendo atacada. Incrivelmente, a Loretta sobrevive. Ela é levada para o hospital rapidamente. Inclusive, acredita-se que quem chamou por socorro foi o próprio Anthony Todd, que na época, de novo aqui, tinha apenas 4 anos. Então a Loretta vai para o hospital, ela acaba sobrevivendo e a polícia começa a investigar tudo isso. Quando eles vão conversar com o Robert estava na casa da amante, de uma das amantes. Então a polícia já começou imediatamente a desconfiar dele e investigando mais. Eles chegam também ao John, que começa aí a testemunhar e a contar tudo o que aconteceu. No final de tudo isso aqui, eles são considerados culpados. O John, né, um menino de 19 anos, ele pega 4 anos apenas. E o Robert, que foi, digamos assim, o que orquestrou tudo, né, o que conspirou para tudo isso acontecer, pegou 10 anos de prisão. A parte louca de tudo isso é que a Loretta, no início, ela ficou do lado do Robert. Ela não acreditava que o marido tinha conspirado para tirar a vida dela, não acreditava em nada do que as pessoas falavam para ela. Então, até no tribunal, né, no julgamento dele, ela foi lá, ela chorou, ela dizia que o marido era inocente, que alguém estava armando isso, ela não acreditava no que tinha acontecido. No meio de tudo isso, a gente tem que lembrar aqui que o Anthony, agora nesse momento, além de ter presenciado esse fato horrível, né, da mãe sendo atacada dentro de casa, agora ele sabia que tinha sido tudo ideia do pai. Felizmente, passou algum tempo, a Loretta caiu em si. Ela começou, acho que, a analisar os fatos, enfim, ela pede o divórcio do Robert, ela pega os seus 2 filhos, o Anthony e a Chrissy, e se muda para outra cidade. Então, desde muito novo, o Anthony, ele perdeu esse contato com o pai. Quer dizer, ele teve alguns contatos com o pai no futuro, como adulto, a gente vai abordar isso aqui no vídeo e vai ser de extrema importância todo esse relato aqui que eu tô contando para vocês. É dito que tanto o Anthony quanto a Chrissy, eles tiveram que fazer vários períodos aí de terapia para superar todo esse fato na vida deles. E o Anthony também teve que conviver com muitos pesadelos. Durante toda a vida dele, mesmo quando adulto, ele sonhava com esse evento novamente, da mãe sendo atacada. Esse é o evento aqui da vida lá passada do Anthony Todd, que muitas pessoas acreditam que foi muito determinante para o que ele vai fazer no futuro. Então agora aqui, continuando com a cronologia do nosso caso, a gente vai aqui para a adolescência do Anthony Todd. Na adolescência, o Anthony conheceu a Megan. E foi aquele namoro de high school, né? Namoro de ensino médio que vai indo, vai durando até a faculdade e daí vira casamento e a vida adulta afora. A Megan era apenas 2 anos mais nova que o Anthony. Ele acaba entrando para a faculdade de fisioterapia e logo depois ela também vai para a mesma faculdade. Eles namoram cerca de 8 meses até já se casarem e depois de se formar também eles fazem um mestrado de fisioterapia juntos. Eles também compartilhavam as mesmas crenças religiosas, eles eram católicos praticantes. E depois que eles se casaram, essa prática começou a ser mais consistente, mais regular. Eles iam à igreja todos os domingos e também sempre estavam envolvidos ali com as coisas, os eventos da igreja e da comunidade. Depois que eles se formam, né, eles têm lá os 2 o mestrado de fisioterapia, eles abrem um negócio juntos. Eles abrem uma clínica de fisioterapia e essa clínica, ela meio que virou assim, uma clínica modelo ali na cidadezinha deles, em Colchester, em Connecticut. Essa clínica, ela era assim aonde todo mundo ia, todo mundo indicava, os 2 eram muito queridos pela comunidade, as pessoas acreditavam a eles, assim, mudanças na vida, por exemplo, de salvar filhos, né, ali das pessoas da comunidade com os tratamentos que eles davam, pessoas que tinham muitas dores, depois não sentiam mais dores, então eles eram, assim, as pessoas até consideradas um pouco famosas na cidade, porque eles eram esses profissionais que as pessoas confiavam. O Anthony, ele é descrito nessa época como um profissional muito humano. Ele não era aquele fisioterapeuta frio que só estava ali para fazer o serviço, ele gostava de conversar, saber a história de quem ele estava atendendo. Ele era um cara muito querido na comunidade, amigável, as pessoas achavam ele engraçado. Então, ele se tornou um profissional, assim, bem renomado nessa área. Ele fica nesse ramo aí com essa clínica um pouco mais de 10 anos, então ele era assim um modelo de clínica de fisioterapia. Inclusive a clínica era bem grande, relativamente grande, eles tinham funcionários, né, eles tinham outras pessoas que trabalhavam com eles, então tudo perfeito nessa família.
A Meghan, ela acompanhava o marido nisso também. Ela, além de trabalhar como fisioterapeuta na clínica, ela também era instrutora de yoga. E nos tempos livres, ela dava aula de yoga para crianças com deficiência. Ela fazia muitas visitas a domicílios. Às vezes as pessoas não podiam ir à clínica, então ela ia até a casa dessas pessoas. Eu esqueci de mencionar, mas o Tony também, ele tinha um trabalho voluntário como técnico de futebol. Não consegui entender exatamente de que time, né? Se era de alguma escola, se era da comunidade, mas enfim, era um trabalho que ele fazia voluntário também ali para estar no contato com as pessoas. Enfim, gente, é esse cenário aí de um casal proativo, de um casal que se preocupava com os outros, de um casal que estava trabalhando duro para conquistar as coisas que eles queriam na vida. Então, em 2007, a Meghan dá à luz ao primeiro filho do casal, o Alec. E em 2009, o segundo filho, o Tyler. E é claro que, durante toda a gravidez, tanto do primeiro quanto do segundo filho, era aquela empolgação, assim, muito grande, que a família estava aumentando. Eles eram muito empolgados quando a Meghan estava grávida, né? Eles gostavam de mostrar as fotos para as pessoas, mostrar toda a evolução e o quanto eles estavam felizes de estar aí construindo, né, uma família. E durante esse tempo, né, já quando o primeiro filho nasce, né, quando a Meghan estava grávida, o Anthony, ele tinha prometido a si mesmo, né, e falava também para as pessoas que ele seria um pai melhor do que o pai que ele teve. Aqui a gente já entende, né, agora o porquê que ele tá falando isso. Falando um pouquinho aqui da Meghan como mãe, ela amava ser mãe, dá pra resumir nisso, assim, era uma atividade que ela gostava de exercer ali diariamente, tanto que ela chegou a abandonar o trabalho na clínica ali de fisioterapia para ter mais tempo para se dedicar aos filhos. Ela gostava de ensinar coisas para os filhos todos os dias, inclusive assim, artes e cultura. Gostava de acompanhar esse desenvolvimento dos filhos, ela gostava de estar sempre atenta a tudo, então, por exemplo, as comidas que ela fazia, não tinha nada de industrializado, essas coisas, ela gostava de cozinhar tudo do zero. Ao mesmo tempo, a Meghan não deixava de ajudar as pessoas próximas a ela. Ela continuava sendo essa pessoa empática, inclusive os amigos descrevem ela assim, né, que se alguém estava tendo algum problema, ela tentava de alguma forma ajudar. E o Anthony continua, né, trabalhando na clínica, continua ganhando mais dinheiro, inclusive esse negócio parecia que ia tão bem que eles chegaram a abrir uma segunda clínica na cidade, de tão bom, né, que eles eram, de tanto que as pessoas confiavam nele. Claro, isso iria refletir aí num negócio bem sucedido. Inclusive, os funcionários que trabalhavam com eles também adoravam trabalhar com eles. Não tinha aquele lance, assim, do chefe chato, sabe? Tipo, as pessoas gostavam de estar ali colaborando com essa clínica que era uma referência. E toda essa dedicação, né, da Meghan como mãe e também do Anthony ali provendo pela família, você via nos filhos dos dois, né, no Alec e no Tyler, porque eles também eram muito elogiados pelas pessoas que conheciam ele, como meninos super educados, meninos que também aprenderam desde cedo a ajudar na comunidade, a sempre trazer algo positivo para quem estivesse ao redor. E eles faziam isso com naturalidade, eles não eram obrigados a fazer isso, porque eles sempre viram os pais sendo assim. Então, para eles era natural ajudar os outros, fazer trabalho voluntário. Uma coisa que a família fazia muito era viajar para Flórida, ali na região de Orlando, com os parques temáticos, né, Disney, Universal, eles gostavam muito disso. E o que eles faziam era assim, quando ficava muito frio em Connecticut, né, onde eles moravam, eles iam para Flórida, que tem um clima mais ameno, mais gostoso, né? Então, era sempre isso, eles estavam sempre fugindo do frio. De acordo com o Anthony, tá? É bom frisar essa parte, porque a gente vai falar disso mais lá na frente. De acordo com ele, a Meghan, ela tinha pequenos problemas aí de saúde. Tinha alguns problemas de coração. Ela tinha uma certa arritmia, mas assim, isso nunca foi um problema ali pra Meghan na vida dela, enfim. Mas numa dessas viagens que eles fazem pra Flórida, algo muito significativo aconteceu. O Anthony diz que enquanto eles estavam num hotel que eles ficavam lá na Flórida, a Meghan, ela foi picada. De início, não se sabia se era um inseto, se era um carrapato, mas aquela ferida ali da picada começou a inflamar muito, começou a ficar muito amarela, muito grande. E segundo ele, foi a partir dessa
picada ali que a Meghan contraiu a doença de Lyme. Eu não conhecia essa doença, mas é uma doença provocada por um carrapato. Na verdade, o carrapato, ele morde a pessoa e ele transmite uma bactéria. Na verdade, é a bactéria que causa essa doença, mas ela é transmitida pelo carrapato. E a doença de Lyme, ela tem uns sintomas bem sérios, assim. Na maior parte, pelo que eu pesquisei, é como se fosse um sintoma meio que de gripe, só que o tempo inteiro, mas ele pode dar dores fortes nas articulações, você pode ficar com fraqueza nos membros. Então aí foi mais uma coisa que a Meghan tinha que lidar na saúde dela, ela começou a ter essas dores meio que constantemente. Isso tudo, gente, segundo o Anthony. Ele também disse que depois que ela estava tratando essa doença de Lyme, ela teve que tomar muitos antibióticos, ela também teve uma hepatite induzida pela medicação. E depois de toda essa situação, dessa picada, e também agora que ela estava com essa hepatite, o Anthony disse que a esposa passou de uma mulher muito forte, muito vibrante, alegre, para uma mulher assim muito magra, que não estava bem, que já não tinha mais a disposição que ela normalmente tinha. Ela começou a ficar mais depressiva, né? Ela lutava aí contra várias coisas que estavam acontecendo ao mesmo tempo na saúde dela. Ele disse que foi um período bem tenso, ao mesmo tempo o pai da Meghan acaba tirando a própria vida. Ele também disse que nessa época ela sofreu alguns abortos espontâneos, muita coisa ruim junto na vida da Meghan, e eu tenho que frisar aqui sempre que tudo isso é uma versão do Anthony. Fiquem ligados. O Anthony continua dizendo que nessa época, a Meghan, ela começou a fazer busca aí de medicina alternativa, de coisas assim que não são muito comprovadas cientificamente, digamos. Mas apesar de tudo isso, desse caos descrito pelo Anthony, em 2015, a Zoe chega na família. A filhinha mais nova. E foi mais ou menos nessa época aqui, um pouquinho tempo depois, o Anthony decide comprar uma propriedade na Flórida. Aqui começam algumas coisas estranhas nessa compra dessa propriedade, porque ele compra um apartamento num condomínio um pouco menor, digamos assim, mas eles vão morar numa casa alugada e numa casa muito mais luxuosa na região de Celebration, ali em Orlando, na Flórida. Fora que o Anthony, ele continuava com a clínica dele lá em Connecticut. Então, o que ele fazia? Ele ficava a semana inteira trabalhando lá e final de semana ele ia para a Flórida com a família. Não é uma viagem super rápida, mas tudo bem. Ele pegava, de repente, um avião, passava lá o tempo com a família no final de semana. Na segunda-feira, estava trabalhando na clínica novamente. E essa dinâmica continuou aí por alguns anos. Pelos meus cálculos, uns 3 anos mais ou menos. E agora eu preciso aqui falar para vocês um pouco dessa região onde eles foram morar na Flórida, né? Onde estavam a família, nessa casa que eu falei que era alugada. Na verdade, o apartamento que eles compraram também era mais ou menos nessa região, era bem próximo da casa. Só que o apartamento era mais simples e a casa era um pouco maior, um pouco mais bonita, assim, tinha uma imagem mais legal. Vocês já vão entender por quê. Essa região de Celebration, na Flórida, é uma região que foi idealizada pelo Walt Disney, né? Pelo criador aí de todos os parques e da Disney, enfim. E essa região é meio que para ter essa ideia de uma região com cara de Disney, com cara de uma vida perfeita. As casas são daquele padrão assim, branquinhas, com cerquinhas brancas, com varandas, com gramado lindo. Mas é uma região normal, tá, gente? As pessoas moram lá, as pessoas trabalham na região, existe o comércio, existem restaurantes, mercados, tudo, praças, parques. É uma região normal de viver, mas ela tem essa vibe Disney. Apesar que, hoje em dia, ela não é mais administrada pela Disney Company. Mas, mesmo assim, eles mantiveram, assim, essa vibe, algumas coisas ali temáticas da Disney. Inclusive, alguns postes, se eu não me engano, os bueiros também, tem tudo assim, a marca do Mickey, da Disney. Então, é um lugar, assim, que era pra ser um lugar mágico, um lugar meio que filme dos anos 90, perfeito. É assim até hoje, apesar que hoje em dia, essa parte mais aqui, que foi criada por primeiro, ela já é um pouco mais velha. Então, as casas não são tão modernas, mas ela tá em constante expansão,
né? A região de Celebration. Então, hoje em dia, as casas que estão sendo construídas na região são mais modernas. Eu já fui lá pra Celebration, né? A gente passeou ali e realmente, gente, parece que você tá num filme perfeito, assim. Tudo é silencioso, você só escuta o barulho dos pássaros, as pessoas nas suas casas, nas varandas, sempre andando a pé, as ruas sempre limpas, tudo muito certinho, sabe? Ela é realmente pra ter essa vibe, para as pessoas estarem ali e terem essa experiência de estarem vivendo num lugar perfeito. E isso é muito significativo aqui pro caso, eles terem escolhido esse lugar. Porque, óbvio, ali na região de Orlando existem vários lugares que eles poderiam morar e aproveitar Orlando, né? Aproveitar os parques e tudo mais. Mas essa região de Celebration é muito significativo eles terem escolhido para morar. Enfim, uma descrição assim bem rápida, bem por cima aqui sobre Celebration, tá? E outra coisa que a gente tem que destacar sobre a família aqui nessa época é que eles eram uma família que gostavam muito de rede social. Eles usavam muito o Facebook e o Instagram. Eu tentei procurar, gente, se eles ainda existiam, essas redes sociais, eu não encontrei. Eles tinham o Instagram, o Facebook, eles tinham também o Facebook da clínica, né? Um Facebook comercial. E eles postavam muitas coisas, muitas fotos da família, muitas fotos de todo mundo feliz, os filhos, aquela vida perfeita em Celebration. Muita foto mesmo, eles gostavam de registrar tudo. E agora a gente vai avançar finalmente para 2019, final de 2019, que é quando as coisas começam a acontecer realmente. Nessa época aqui, a dinâmica continuava a mesma, a família morando em Celebration e o Anthony indo e voltando de Connecticut para trabalhar na clínica. Ou pelo menos era o que as pessoas acreditavam que ele estava fazendo. Nesse ano aqui de 2019, o Anthony já tinha essa clínica aí há 11 anos e a família tinha uma cachorrinha chamada Breezy ali morando também com eles em Celebration. Então, ali próximo do Dia de Ação de Graças, que é ali no final de novembro, as familiares ali da família Todd, começou a perceber que eles não mandavam mais notícias, eles não sabiam mais dessa família. Inclusive, falando aqui dessa parte da rede social, não tinha mais nenhuma postagem ali, não tinha mais nada, assim, ninguém ouvia falar sobre a família. Alguns familiares da Megan tentavam falar com ela, não conseguiam ligação, não respondiam mensagens. E era muito estranho porque as festividades ali de final de ano, né, que tudo meio que emenda, assim, tipo Dia de Ação de Graças, Natal, final de ano, a família era muito animada para fazer várias coisas. E esse ano, silêncio total. Lá na clínica em Connecticut, as coisas também estavam estranhas. Mais ou menos nessa mesma época, os pacientes, né, do Anthony começaram a receber ligações para cancelar consultas e tratamentos que eles iriam fazer na clínica. E a explicação era que o Anthony, ele teve que ir para a Flórida às pressas, ficar com a mulher dele, porque a Megan estava muito mal de saúde, ela estava doente. Então, ali na clínica em Connecticut, eles começam a cancelar consultas, falando que eles iriam reagendar. Só que foram passando dias e algumas semanas, e essas consultas, esses tratamentos não eram reagendados, e também as pessoas que tentavam ligar para a clínica não conseguiam marcar nada. E eles foram avisados, inclusive tinha um aviso na clínica, que a clínica voltaria ali ao serviço nas últimas semanas de dezembro. Mas, de repente, tudo ficou mais estranho, porque as pessoas começavam a ligar para a clínica para perguntar se realmente ia voltar, e daí a clínica já nem mais recebia ligação. Dava como se o número não existisse, o número não está habilitado para receber ligações. Aparentemente, a clínica tinha fechado sem muitas explicações. Foi descoberto posteriormente, né, depois de tudo, mas eu já vou inserir aqui, que o Anthony, ele já tinha vendido a casa deles em Connecticut. E que essas vezes que ele ia para Connecticut para trabalhar, ele normalmente ficava ou em casa de familiares, ou Airbnb, ou hotel. Ele não tinha mais a casa deles para ficar. Ali em Celebration, os vizinhos também não viam a família há algum tempo. Não viam mais as crianças brincando fora da casa, andando, né, pelas ruas perfeitas de Celebration. Mas eles acreditavam que por ser ali final de ano, às vezes a família pode ter ido visitar algum parente no interior, em outro estado. Então não foi algo que alarmou.
Mas tinham pessoas preocupadas e uma delas era a Cindy, uma tia da Megan. Essa tia da Megan era muito próxima da Megan. Ela tinha uma relação assim de falar com ela praticamente todos os dias, por ligação ou por mensagem. A Cindy, ela começou a mandar algumas mensagens, né, perguntando: e aí, como é que vamos fazer final de ano? A gente vai se ver e tudo mais. Vocês vêm pra cá, pra minha casa. E a Cindy só recebeu uma mensagem da Megan dizendo que ela não iria passar o Natal com eles esse ano. A Cindy, ela pensou assim: tá, tudo bem, né? Às vezes eles estão assim, tão empolgados ali com os parques temáticos, a Disney, enfim, e eles querem aproveitar o Natal lá, tudo bem. E a Cindy, ela mantinha um contato diário, várias vezes, assim, com a Megan, não era esporádico. Então, ela tenta continuar conversando com ela, mas nada, ela não tem respostas, estava tudo muito estranho. Ela tenta ligar pra Megan, a Megan não atende, ela tenta de novo, não atende de novo, e de repente ela recebe uma mensagem da Megan dizendo que estava todo mundo muito doente na casa e que eles não estavam conseguindo agora ali falar e atender ligações. A Cindy acha isso muito estranho, assim, o quão doente vocês têm que estar, assim, todo mundo da família ao mesmo tempo, para você nem conseguir atender um telefonema de um familiar que é próximo a você, que você conversa sempre, né? Então ela começou cada vez a ficar mais preocupada e ela entra em contato com a Chrissy, a irmã do Anthony. A Chrissy também começa a tentar entrar em contato, ligar, mensagens, e de repente ela recebe uma mensagem do irmão falando que a Megan tinha perdido o celular dela, que ela não conseguia responder e era por isso que eles estavam meio incomunicáveis. Ele disse também para a irmã que eles iriam estar offline aí por algum tempo e que não era para se preocupar com eles. Mas é claro que tava todo mundo achando aquilo estranho, justamente pelo que eu falei pra vocês, que era uma família que gostava de dividir o momento com todo mundo, gostava de postar coisas em redes sociais. Então, independente se eles estivessem em qualquer lugar aproveitando o final de ano, ação de graças e tal, eles estariam registrando isso. Teria foto em algum lugar. As únicas coisas que eles sabiam da família eram essas mensagens que esporadicamente vinham aí de texto. Essa vez que o Anthony responde essa mensagem de texto, falando que eles vão ficar offline, que não precisavam se preocupar, foi a última vez que se teve alguma notícia da família. E aí se passam alguns dias, se passam semanas e tá todo mundo mais preocupado que a rotina dessa família não voltava ao normal. Então, dia 29 de dezembro, a irmã do Anthony, a Chrissy, ela liga para a polícia para que a polícia faça uma verificação de bem-estar, né? Que seria quando a polícia vai até casa para ver se tá tudo bem, se tem gente na casa, se não tem ninguém ferido. É uma verificação de bem-estar, como já diz o nome. A Chrissy, quando ela liga para a polícia, ela começa a explicar que a única notícia que ela tinha da família é que eles estavam muito doentes e que eles não davam mais sinal, que a última vez que ela falou com o irmão foi um pouco antes do Natal e depois ela não teve mais nenhuma notícia, que ela estava preocupada porque eles poderiam estar com uma gripe muito forte, estar dentro de casa, de repente precisando de algum cuidado. E só para explicar aqui, gente, para ficar bem claro, tanto a Chrissy, a irmã do Anthony, quanto a tia da Megan, a Cindy, elas não moravam ali na região. Elas moravam em outras cidades, né? Então elas não conseguiriam ir lá verificar por si próprias se estava acontecendo alguma coisa na casa. Por isso que elas ligam para a polícia. Bom, a polícia vai até a casa ali em Celebration. Eles chegam ao redor da casa. A casa parecia estar fechada. As cortinas estavam fechadas. Eles batem na porta, ninguém responde. E eles decidem sair porque para eles pareceu muito claro que a família tinha ido viajar. Era essa a impressão que dava quando eles olhavam a casa. Então eles vão embora. Para eles estava tudo ok, não tinha ali nenhum sinal de que pudesse ter algo errado. Em 10 de janeiro, agora já aqui de 2020, né, já tinha virado o ano, nenhum sinal da família ainda, as pessoas preocupadas. A Chrissy, ela liga de novo para a polícia. Mesma coisa, né? A mesma preocupação para saber se estava tudo certo na casa, se eles estavam na casa. Ela estava realmente ficando cada vez mais preocupada. A polícia vai novamente até a casa e o mesmo resultado. A casa parecia estar fechada, parecia estar vazia, ninguém respondia, eles vão embora de novo. Na mesma época, a mulher que era realmente a dona da casa, porque lembrando que essa casa que eles estavam era alugada,
o apartamento que eles tinham era na mesma região, mas eles moravam nessa casa alugada. Então a proprietária dessa casa, ela também liga para a polícia ali da região, porque ela começou a saber desses rumores que parecia que a família estava desaparecida. E ela começou a informar os policiais que faziam alguns meses que eles não pagavam o aluguel da casa. Inclusive, ela já tinha até deixado alguns avisos de despejo na porta da casa, mas ela também não tinha sinal, não tinha resposta da família. Então, dia 13 de janeiro, 3 dias aí depois dessa verificação de bem-estar, a última, a polícia volta à casa da família Todd ali em Celebration. Só que dessa vez, os policiais estavam chegando na casa e eles avistam o Anthony na parte ali da varanda da casa. Quando os policiais estão indo na direção do Anthony, o Anthony correndo vai para dentro da casa. Os policiais se aproximam da casa, começam a bater na porta e ninguém responde, mas os policiais nesse momento estão pensando: peraí, cara, a gente te viu aqui na frente da casa, então a gente sabe que você tá aí dentro. Aí os policiais forçam a porta. Na verdade, nem forçam, eles tentam abrir e a porta estava destrancada. Então, eles começam ali a entrar na casa. Os policiais relatam que a casa estava completamente escura e não é que ela estava com a luz apagada, ela estava realmente sem luz. As cortinas também fechadas e o Anthony parecia estar no andar de cima da casa. Mas assim, o que impressionou os policiais quando eles entram na casa? Um cheiro muito horroroso. Um odor muito, muito fétido. Um cheiro, assim, que quase foi um soco na cara deles. Eles começam a chamar pelo nome do Anthony e o Anthony meio que responde lá de cima da casa. E quando eles olham, o Anthony tá ali no topo da escada. A polícia começa a perguntar: você tá bem? Tá tudo bem com você? E o Anthony parecia estar muito errado, assim. Ele não falava direito, ele só murmurava algumas coisas e ele parecia ter dificuldade para descer as escadas. Tem imagens desse momento e até inclusive imagens de quando ele já tá na parte de baixo ali da escada, que ele mal consegue ficar de pé. Claro que a polícia começou a perguntar onde estava a Megan, onde estavam as crianças, e o Anthony disse que a Megan estava no andar de cima dormindo. Os policiais ficam gritando o nome da Megan, pedindo para ela responder, e deles resolvem subir as escadas, e é quando eles entram no quarto principal da casa. E quando eles chegam nesse quarto principal, eles encontram a Megan, as 3 crianças e a cachorrinha, todos sem vida, envolvidos ali por cobertores, e as crianças tinham rosários na mão. A Megan, de 42 anos, foi encontrada na cama, e no colchão do lado foi encontrado o Alec, de 13 anos, e o Tyler, de 11. A Zoe, gente, de 4 anos, demorou um pouco mais para se encontrar ela. Por quê? Porque aparentemente esses corpos estavam ali há semanas, há quase um mês. E a Zoe, como ela era muito pequenininha, ela estava ali meio que junta, enrolada nos cobertores com a mãe. E quando a polícia chegou e encontrou tudo aquilo, demorou para eles terem a noção que aquilo ali que estava do lado da mãe era o corpinho da Zoe. Porque ela já estava num estado de decomposição muito, muito grande. Quando eles olharam a primeira vez, eles achavam que tudo fazia parte ali da Megan. E só depois, ali, quando eles olharam com um olhar mais cuidadoso, mais detalhista, que eles perceberam que era o corpinho da Zoe. Só para vocês terem ideia da condição que estavam esses corpos. Na Megan e nos 2 meninos foram encontrados ferimentos à faca. A cachorrinha não tinha ferimentos e a Zoe aparentemente não tinha, mas como o estado estava muito, muito avançado, até era difícil deles afirmarem com certeza que ela também não foi atacada por faca. Acreditava-se também que alguns ali deles pudessem ter sofrido sufocamento. Um canivete com cabo verde foi encontrado na casa e coletado como prova, assim como vários recipientes de um antialérgico específico. Eu não vou falar aqui qual é o antialérgico, o nome, porque às vezes não é bom, o YouTube não gosta muito. É um antialérgico até comum, pelo que eu entendi, só que, claro, gente, o antialérgico, se você não toma a dose certa, ele vai te fazer mal, porque ele vai te dopar e você pode até ficar inconsciente. E todos os membros da família tinham esse medicamento no corpo. Inclusive, é por isso que eles acreditavam que alguns deles ali pudessem ter sido sufocados, né? Que estavam inconscientes e alguma coisa foi colocada de repente no rosto para que eles parassem de respirar e acabassem morrendo. O Anthony também disse ali aos policiais que ele também tinha tomado esse antialérgico em grandes quantidades porque ele queria tirar a própria vida.
E nesse momento todo aqui, o Anthony, ele confessa que foi ele que fez tudo aquilo com a família. A polícia leva o Anthony pro hospital, porque ele estava, né, ali com essa grande quantidade desse antialérgico, então ele precisava ser tratado. E depois disso, ele foi acusado de 4 acusações de assassinato em primeiro grau e uma acusação de crueldade animal. Voltando a falar um pouquinho aqui dos corpos, eu vi num documentário que alguns deles, assim, principalmente as extremidades, tipo pé, mão, eles estavam mumificados. Já não tinha mais sangue dentro dos corpos. Então, por isso a polícia acreditava que ele estava ali já há algum tempo. E o que é mais perturbador da gente pensar é que o Anthony estava ali o tempo todo. A casa, como eu falei, estava sem luz. Então, ele estava ali o tempo inteiro também sem luz dentro da casa, com aqueles corpos, com aquele cheiro, durante semanas. E era por isso que ninguém sabia da família, era por isso que ninguém respondia nada. Quando a autópsia foi finalizada, eles conseguiram determinar que nenhum dos membros da família ali que teve facada no corpo morreu pela facada. Foi difícil, né, gente, como eu falei aqui pra vocês, pelo estado dos corpos, determinar, assim, uma coisa precisa do que tinha acontecido, mas na autópsia eles colocaram o seguinte, que a causa-morte foi por violência homicida de meios não especificados em associação com morte por esse antialérgico, que eu não vou falar o nome. As pessoas que conheciam a família, claro, ficaram extremamente chocadas com tudo isso, né? Como assim essa família que era tão perfeita, essa família que fazia tão bem para as outras pessoas, por que acabou desse jeito? O que tinha acontecido? Foi uma coisa muito chocante, lembrando que isso aqui foi descoberto em 2020, gente. Foi bem no comecinho da pandemia. E olha que engraçado, nessa época aqui, na verdade, isso aqui foi 13 de janeiro, deixa eu até ver aqui no celular, peraí. Olha só, gente, nessa época eu estava nos Estados Unidos. Na verdade, quando aconteceu, eu estava na Califórnia, estava em Los Angeles. Logo depois que aconteceu, ou seja, nessa hora aqui que eu tô narrando aqui pra vocês, né, de tudo que eles estavam descobrindo, o que tinha acontecido, as investigações, eu estava em Orlando. Eu estava do ladinho quando aconteceu tudo e não tinha ideia. É que eu lembrei disso porque estava no início da pandemia, né, em 2020. Eu lembro porque eu estava lá e as pessoas ficavam me perguntando, mas e aí, a pandemia? Não sei o que, não sei o que. Isso também vai ter a ver aqui com o caso, por isso que eu tô falando. Bem nessa época aqui que tava acontecendo essa investigação, era o início aí do que a gente ia viver durante todos os anos depois. Só pra contextualizar. E agora que eu me toquei, gente, quando eu tava fazendo o roteiro eu não tinha me tocado, mas eu estava lá. É porque quando eu tava lá eu não assisto jornal, porque senão eu estaria vendo, né, o que aconteceu e eu não lembro de ver nada parecido. E eu estava ali, gente, do ladinho da casa ali de onde aconteceu. Nossa, que louco isso. Bom, então voltando aqui pro caso, resumindo aqui, as pessoas ficaram muito chocadas porque o Tony e a Megan eram esse casal perfeito, que vinham juntos aí desde a adolescência, modelo de profissionais, trabalharam muito para conquistar o que eles tinham, eram pessoas honestas, até onde se sabia, a mãe super amorosa, o pai também, as crianças super bem educadas, não existia nenhuma evidência, não existia nenhuma reclamação de violência dentro da casa, de relacionamento abusivo, de pai maltratando criança, como a gente vê em alguns casos, não existia nada disso nessa família. Todo mundo que convivia com eles falavam, gente, não tem porquê, o que aconteceu? Realmente, gente, o que aconteceu? Os últimos pacientes que se consultaram com o Anthony, né, que estavam fazendo o tratamento enquanto a clínica estava lá funcionando, foram questionados, né, se tinha algum tipo de comportamento, se eles sabiam algo, e esses pacientes, eles só relataram que o Anthony, ele parecia um pouco mais estressado, mas que isso não afetou ali o tratamento, ele continuava tratando todo mundo bem, eles sentiam o Tony um pouco mais distante, com o foco um pouco comprometido, e eles perceberam que ele estava ganhando muito peso, assim, né? Mas eles atribuíram isso também ao estresse, ele poderia estar passando por algum momento difícil. Alguns pacientes sabiam, pelo Anthony, né, que a mulher estava doente lá na Flórida, então poderia ter sido tudo isso que estava causando esse estresse no Anthony. Como eu falei pra vocês, logo que o Anthony foi preso, ele confessa que foi ele que fez tudo isso, mas isso não vai durar muito, porque ele vai mudar essa versão várias vezes. Inclusive, depois ele vai dizer que tudo que ele falou ali, quando ele foi preso, não pode ser levado em consideração, porque ele estava dopado, né, por esse antialérgico, ele não se lembrava exatamente do que ele estava fazendo ou falando, e inclusive começou a dizer que a polícia foi muito violenta com ele, chegou a derrubar ele da escada, ele bateu a cabeça, então ele realmente não sabia o que ele estava falando. Então, depois dessa
primeira confissão dele, que ele disse que era falsa, ele começou aí as versões. E a primeira delas foi que ele tinha voltado de Connecticut para ali, para Flórida, né, para casa deles em Celebration. E quando ele entrou na casa, simplesmente estava todo mundo sem vida. E que quem tinha feito isso era a esposa, a Megan. Ela tinha tirado a vida de todo mundo, inclusive da cachorrinha, e depois tirado a própria vida. E segundo Anthony, tudo isso aconteceu porque a Megan estava aí numa luta muito profunda contra a depressão dela e várias outras coisas que estavam acontecendo. O que o Anthony começou a contar para a polícia? Ele começou a contar daquele relato lá do carrapato, que ela foi mordida e que depois que ela contraiu essa doença de Lyme, foi quando tudo começou a desandar. Ele disse que ela ficava com dor o tempo inteiro, que ela só ficava deprimida em casa e que ela começou a procurar na internet, se aprofundar muito em coisas para se curar, só que sempre dessa maneira alternativa, né? E tratamentos que não eram cientificamente comprovados. Inclusive o Anthony, ele começa a meio que falar de uma forma assim pejorativa sobre o hinduísmo e várias coisas que ele associava como se fosse uma coisa só, assim, ela praticava yoga, então ela praticava hinduísmo, e ele falava sempre de uma maneira negativa, como se aquilo fosse algo assim prejudicial, assim, que ela estivesse fazendo coisas ocultas. Aí ele começou a dizer também que a Megan começava a ler alguns livros duvidosos de médicos que eram médiums, que tinham contato com outro plano, que conseguiam conversar através de fantasmas e várias coisas desse tipo, assim. Ele disse que ela estava envolvida em todas essas informações e estava muito obcecada sobre isso, cada vez lia mais na internet também, e ao mesmo tempo sempre fechada dentro de casa e cada vez mais deprimida e com dores. Aí ele disse que o próximo passo foi que a Megan começou a ficar muito obcecada pelo fim do mundo. E que ela começou a dizer que a salvação seria ela tirar a vida das crianças e dela e dele e todos morrerem juntos, porque só dessa forma eles conseguiriam ir para uma vida melhor. Algumas das versões do Tony, ele colocava no meio que a Megan estava prevendo uma grande epidemia através de um vírus, e é aqui que eu falei para vocês que entra a parte da pandemia realmente que a gente estava vivendo, começando a viver nesse momento de 2020, porque parecia muito conveniente pro Anthony que a esposa, a Megan, tinha previsto isso, certo? Não tinha como a Megan saber que isso ia acontecer no final de 2019, porque a gente sabe que foi algo assim do nada, e que começou e que foi ficando cada vez maior. Mas aqui, enquanto ele já estava preso, já estavam as primeiras investigações e tudo mais, já estava acontecendo isso. Então, como eu falei, pareceu muito conveniente ele falar que a Megan sabia que isso ia acontecer, e foi por causa disso que ela resolveu tirar a vida de toda a família. E aí o Anthony começou a mostrar algumas coisas aí que corroboravam com essa versão de que a Megan estava obcecada com o fim do mundo e tudo mais. Ele disse que existe uma mensagem que a Megan mandou para Chrissy, né, que é a irmã do Anthony, dizendo que ela estava com medo porque ela sabia que o mundo iria acabar. Algo a ver aí com o fim do mundo. E essa mensagem foi enviada no dia 28 de dezembro. Lembrando aqui que no dia 29 foi o primeiro dia que a polícia vai lá fazer essa checagem de bem-estar na casa, porque a própria irmã do Anthony pediu. Então, estava estranho, mas lembrando aqui que era uma mensagem, né? Não tem como dizer se era realmente a Megan ou se era só do celular da Megan. Os investigadores encontraram uma carta de suicídio no quarto principal da casa e que confirmava toda essa história aí que o Anthony estava contando dos problemas da Megan. A gente já vai falar dessa carta daqui a pouquinho, que ela é bem importante. Falando mais um pouquinho sobre a cena do crime, o que mais que eles encontraram lá, além de todas as garrafas vazias daquele antialérgico que eu falei para vocês, eles encontraram as impressões digitais do Anthony nas latas de lixo ao redor da casa. Eles encontraram também 2 celulares deixados sob uma mesa na parte de fora da casa. Eles encontraram uma faca também no balcão da cozinha que tinham as impressões digitais do Anthony. A polícia também encontrou 4 abraçadeiras quebradas e uma fita vermelha amarrada na cabeceira da cama. Mas a polícia também encontrou coisas importantes na casa que não eram propriamente, digamos, ali da cena do crime. Como, por exemplo, uma casa cheia de presentes. Parecia que a família estava esperando ansiosamente pelo Natal.
Eles encontraram, assim, presentes, pacotes da Amazon, né, que nem tinham sido abertos ainda, ou seja, parecia que eles tinham encomendado esses presentes, estavam esperando chegar para serem entregues no Natal. Era muito aquela vibe de que eles iriam passar um Natal em família. Então era muito estranha essa história. Bom, agora a gente vai entrar aqui em outra parte da história que eu ainda não comentei com vocês. Como eu falei pra vocês, a polícia já tinha ido ali à casa fazer aquelas verificações de bem-estar, né? E eles viam que a casa estava vazia e voltavam. Naquela última vez, que foi no dia 13 de janeiro, foi quando a polícia entra. O que eu não mencionei pra vocês é que nessa vez que eles acabam encontrando a família lá, encontram o Anthony e toda aquela cena de terror, esses policiais eram do FBI. E eles não estavam lá para fazer uma verificação de bem-estar. Eles estavam lá para prender o Anthony. Por quê, Renata? Vou explicar. O Anthony, ele estava sendo alvo de uma investigação por fraude. O que o Anthony estava fazendo? Basicamente, para ficar fácil aqui para a gente explicar, ele preenchia guias de planos de saúde, como se os pacientes estivessem lá em tratamento, estivessem lá recebendo uma consulta. Só que esses pacientes não estavam mais indo, mas ele recebia o dinheiro das empresas de plano de saúde. Ele pegava pessoas que tinham feito o tratamento com ele lá em 2014, 2015, não iam mais à clínica, já tinha encerrado, mas ele tinha os dados desses pacientes e ele gerava guia no nome desses pacientes como se eles estivessem ainda recebendo esse tratamento. Em 2018, as coisas começaram ali a piorar, a condição financeira do Tony começou a piorar e ele começou a atrasar o pagamento dos funcionários da clínica. Ao mesmo tempo, ele começa a fraudar essas guias, ele começa a fazer empréstimos com juros muito altos que ele não consegue pagar. E ao mesmo tempo que ele estava com essas dificuldades, foi a época que ele resolve se mudar para a Flórida com a família. Na verdade, mandar a família para a Flórida, alugar uma casa, comprar um apartamento. Então, o Anthony, ele estava vivendo muito, muito acima do que ele poderia pagar. O FBI começou a vigiar a clínica do Anthony. Então, eles ficavam lá na frente da clínica e eles viam que não entrava nenhum paciente, ninguém ia consultar na clínica, mas naquele dia, por um milagre, ele emitia cerca de 30, 40 guias de atendimento para receber dos planos de saúde. Não ficou muito claro para mim como que o FBI começou a descobrir, né, essa fraude, mas em algumas fontes eu encontrei que os próprios pacientes começavam a receber esse extrato, né, do plano de saúde como se eles estivessem se consultando. E eles falavam, não, gente, eu não tô mais indo nessa clínica. E eu acho que a partir daí que começou uma investigação e que chegaram a tudo que o Anthony estava fazendo. Então, quando o FBI já tinha certeza de tudo que estava acontecendo, que foi ali no meio pro final de novembro de 2019, que foi a época ali de ação de graças que eu comentei lá no começo, o FBI chega até a clínica do Anthony para confrontar ele, para falar, olha, a gente sabe o que você tá fazendo. De início, ele começa a negar, ele fala, não, acho que foi um erro, eu devo ter digitado algo errado, devo ter emitido algo errado, mas não tem nada disso que vocês estão falando, de fraude. O FBI começa a pressionar mais e mais, até que chega uma hora que o Anthony confessa toda essa fraude aí que ele estava fazendo. Só que ele fala pro FBI que ele quer arrumar tudo isso, que ele quer ficar certinho, que ele quer continuar com a clínica e que tudo ia se resolver. E eu não sei, gente, como que isso funciona lá, né? A parte jurídica ali, o procedimento, como é que tem que ser feito, mas ele não é preso na hora por causa dessas fraudes. Ele fala para o FBI que ele precisava ir para a Flórida para resolver as coisas lá com a família e quando ele voltasse, ele, né, iria dar ali continuidade a toda essa parte ali de resolver esse problema da fraude. Esse era o combinado do Anthony com o FBI. Só que como o Anthony nunca mais voltou ali para Connecticut, né, na clínica, o FBI foi atrás dele na Flórida. E foi por isso que eles chegam até a Flórida e eles ficam sabendo que a família também estava desaparecida, já tinham sido feitas aquelas checagens de bem-estar, não encontravam nada, e foi quando eles resolvem chegar na casa, entrar e prender o Anthony. O FBI, ele chega a perguntar realmente assim pro Anthony, você tá vivendo além do que você pode pagar? E o Anthony responde que sim, essa era a melhor maneira de descrever essa situação. Outra coisa que o FBI verificou na época é que a licença de fisioterapeuta do Anthony tinha expirado, ou seja, ele ainda
tava fraudando tudo aquilo e ainda com a licença de fisioterapeuta expirada. Tudo errado. Quando o Anthony fez esse combinado aí com o FBI de falar, não, eu vou pra Flórida resolver umas coisas e eu volto, ele disse pro FBI que ele ia voltar no início de dezembro. Para os pacientes e para os funcionários da clínica, ele disse que ele voltaria no final de dezembro. Só Deus sabe o que ele falou pra Meghan e pra família dele. Então agora, reunindo todas as informações, a gente consegue entender por que lá na clínica as coisas começaram a ficar estranhas e daí ele fugiu pra Flórida e daí ninguém mais conseguia encontrar a família, ninguém sabia onde eles estavam e eles praticamente sumiram. E foi por isso, porque ele estava sob investigação da FBI, o mundo do Anthony estava colapsando, todas as fraudes que ele fazia, toda essa parte do dinheiro e dessa vida que todo mundo achava que era perfeita, estava em ruínas. As pessoas iriam descobrir, ele não iria se safar dessa. E não fica claro, eu vou comentar mais no final, não fica claro quanto a família dele da Flórida, lá morando na Flórida, sabia de todos esses problemas, sabia dos problemas financeiros. Talvez seja por isso que ele mandou a família para a Flórida, porque ele não queria a família, a esposa ali, com os problemas financeiros que eles estavam tendo na clínica. Mas eu vou comentar mais pro final, quando a gente reunir todas as informações. Bom, ele foi preso, como eu disse, no dia 13 de janeiro. Ele falou que era culpado. Depois ele mudou a versão, falando que tinha sido tudo a esposa dele. E no dia 15 de janeiro, ele começa a falar mais coisas. Ele chegou a fazer uma ligação para a irmã, dizendo que ele não se lembrava de nada. Que ele não se lembrava de nada desde mais ou menos o Natal até o dia que ele foi preso. Muito conveniente essa amnésia, né? Daí a polícia começou a perguntar pra ele, daí como é que você tá? Você tá bem? Ele fala que tava muito deprimido, porque na verdade ele queria estar junto com a família dele, onde eles estavam. Meio que dando a entender que teria sido algo coletivo, mas que ele não conseguiu fazer a parte dele. Ele começou a contar que ele e a Meghan começaram a assistir alguns filmes e vídeos sobre a vida após a morte e todas essas coisas, e que ela estava ficando muito obcecada sobre isso, e que eles estavam, sim, conversando, mas que parecia que ela estava mais empolgada que ele. Ele sempre dava essa ideia de que a Meghan sempre tinha culpa por alguma coisa. Então ele começou a falar dessa ideia que eles estavam obcecados sobre um apocalipse e que a família, para ela poder ficar junta na outra vida, ela tinha que morrer junta. Porque senão, se eles não fizessem isso, a família ia acabar sendo separada. Então ele conta que depois da ação de graças, a família se reuniu ali para conversar sobre isso e que eles apresentaram toda essa ideia do apocalipse, que eles teriam que morrer juntos e tudo mais, e todo mundo concordou com a ideia, inclusive as crianças. Eu fico pensando se o cachorro concordou também, né? Porque não teria como saber. Ele até, assim, frisou que as crianças queriam fazer isso, que eles estavam de acordo, que eles fariam isso pela família. Aí ele começou a dizer que a família começou a pensar em como faria isso. Então eles decidiram que a Meghan iria fazer uma torta muito gostosa, iria colocar lá esse antialérgico numa dose alta, todo mundo ia comer essa torta e todo mundo ia perder a vida. Mas isso não aconteceu, todo mundo comeu a torta e ninguém morreu. Ele disse que eles não desistiram dessa ideia, que eles começaram a pesquisar quais outros remédios poderiam fazer isso, que ele chegou aí na farmácia a perguntar que remédio ele poderia usar para tirar a vida. Gente, é meio absurdo, mas sim, era o que ele contava. O Anthony também disse que tanto ele quanto a Meghan começavam a procurar coisas no Reddit e também num site que se chama Quora, que é um site de perguntas e respostas. Se pergunta qualquer coisa lá, as pessoas respondem. E eles começaram a pesquisar nesses fóruns e tudo mais, nesses sites, o jeito de manusear uma faca, como fazer para tirar a vida de outra pessoa e de si próprio com uma faca. E daí, no meio de tudo isso, ele começou a dizer que ele, sim, tirou a vida das crianças, mas foi tudo porque a Meghan pediu. E ele, inclusive, gente, falou no julgamento que enquanto ele fazia o que ele tinha que fazer lá com a Zoe, a Meghan ficava entrando no quarto e perguntando assim, daí, já acabou? Tá demorando muito. Quando que você vai terminar aí de matar a nossa filha? Ele pintava a Meghan como uma mulher chata,
como uma mulher que estava desesperada, como uma mulher doente, depressiva, que ele estava fazendo tudo isso por ela e que no início ele assumiu a culpa porque ele queria defender a Meghan. Porque ele não queria que ela tivesse essa imagem de ter tirado a vida de todos os filhos. Então, por isso que primeiro ele falou que não foi ela, mas agora ele estava muito triste de ter que dizer tudo que a Meghan tinha feito e tinha planejado. Um detalhe que ele contou, que foi assim, uma coisa que chamou a atenção dos investigadores, das pessoas do julgamento e tudo mais, foi que ele disse que ele e a Meghan estavam um pouco preocupados com os filhos, né, os meninos, deles fugirem. Mas ele disse que a Meghan estava lá para segurar os meninos e para fazer tudo que fosse preciso para que acontecesse esse plano deles. Mas aqui fica a questão. Ele não tinha acabado de dizer que as crianças queriam fazer isso, então por que eles estariam preocupados se as crianças iriam fugir? Então ele disse que depois que os dois decidiram ali, tiraram a vida das 3 crianças e da cachorrinha, a Meghan pegou uma faca, atingiu a si própria, ela também estava dopada e ela lentamente foi morrendo e foi caindo aos pés ali dele. E aí agora a gente vai falar da tal da carta de suicídio que ele disse que a Meghan escreveu. Nessa carta, supostamente escrita pela Meghan, ela dizia que ela não aguentava mais viver com dor, que ela estava muito deprimida, que ela queria fugir dessa dor, que até para respirar ela tinha dor no corpo, ela não aguentava mais isso, que viver era uma tortura. E que, né, aí tinha toda essa parte aí de que precisava todo mundo partir junto. Uma coisa interessante nessa carta é que ela falava que a família vivia em constante medo do Robert. Sim, o Robert, o pai do Anthony, aquele lá do começo. O que é algo um pouco estranho de ser mencionado nessa carta, né? Por que a Meghan falaria lá do pai do marido dela, uma coisa que aconteceu lá atrás, e por que ela teria medo dele até hoje em dia? Ela pedia nessa carta que todas as cinzas fossem mantidas juntas e jogadas no oceano, inclusive as cinzas da cachorrinha Breezy. Que isso fosse respeitado e que todos descansassem em paz. E no final da carta ela também dizia assim: eu amo todos vocês. Então, já que a carta mencionava o Robert, vamos voltar aí um pouquinho pro Robert, o pai do Anthony. Em 2010, ou seja, o Anthony já tinha os 2 filhos, estava vivendo aquela vida maravilhosa com a esposa, super bem sucedido na clínica, tudo muito feliz e tudo mais. O pai dele, o Robert, entra em contato. O Anthony, ele não tinha nenhum contato com o pai desde os anos 80, quando teve todo aquele lance de ele quase matar a mãe dele, né? Ou dele pedir pra alguém matar a mãe dele. Então, quando o Robert entra em contato com ele aqui em 2010, ele fica curioso. Ele fica assim, putz, será que eu falo com meu pai? Será que eu não falo? E eles acabam trocando aí algumas mensagens e foram se encontrar pessoalmente. Eles se encontram algumas vezes e por algum motivo, não se sabe até hoje o porquê, o Anthony decidiu que ele não queria mais ver realmente o pai. Ou seja, ele encontrou o pai algumas vezes e aconteceu alguma coisa na cabeça do Anthony que ele decidiu, não, eu não quero mais ter contato com o meu pai. Algumas pessoas acreditam que esse encontro com o pai ali, nesse meio da vida ali de casado deles, foi algo determinante. Aconteceu algo determinante para que o Anthony tomasse todas essas atitudes ali alguns anos para frente. Algumas pessoas chegam a se questionar se o Anthony já tinha essa ideia nessa época aqui e de repente começou a questionar o pai, ou se ele começou a questionar por curiosidade o pai de tudo que tinha acontecido antes, por que ele quis matar a mãe, o que aconteceu, perguntou detalhes ou qualquer coisa do tipo, e o pai começou a dizer, começou a falar as coisas que ele tinha feito, e isso deixou o Anthony um pouco perturbado e ele cortou essa comunicação com o pai novamente. Não sei, gente. Não se sabe exatamente o que eles conversavam, mas o que vocês acham? Vocês acham que esse encontro com o pai foi, de alguma forma, determinante? Bom, voltando aqui pro caso em si, apesar de todas as evidências aí contra o Anthony, dessa história toda maluca, ele continuou mantendo que ele era inocente. Veja, gente, é muito complexo. É difícil, assim, por isso que eu falei que eu tive um pouquinho de trabalho com esse roteiro, porque ele muda a história muitas vezes até o julgamento, e daí no julgamento ele até
mantém uma, assim, meio que padrão. Mas ele muda muito, porque primeiro ele fala que a mulher fez tudo, depois ele fala que ele ajudou com alguma coisa, mas foi porque a mulher pediu. Depois, e daí primeiro, né, ele tinha confessado que ele tinha feito tudo. Então, as versões se misturam muitas vezes. Por isso que é complicado, às vezes, a gente entender. Eu sei que talvez para vocês esteja confuso, porque cada hora eu falo uma coisa, mas é só para vocês entenderem que era assim realmente. Cada hora ele falava uma coisa. Nesse momento aqui, ele se declara inocente porque ele falou que, de novo, a esposa fez tudo e depois se matou. Então, assim, agora ele já não tá mais falando que ele colaborou com a ideia da morte das crianças, que foi tudo a Meghan que fez. Então, o tribunal, ele teve que se basear no quê para decidir esse caso? Ele se baseou nos depoimentos dos oficiais de justiça, os especialistas forenses, o detetive que originalmente obteve aquela confissão do Anthony e também o depoimento do Anthony no tribunal. O Anthony, ele falou muito nesse julgamento, assim, ele realmente tomou ali a frente de fazer a defesa dele nesse julgamento. E, gente, eu vi trechos desse julgamento. Chega a ser constrangedor de assistir e dá muita raiva de assistir, porque o Anthony, ele é um cara muito arrogante. Ele é um cara que dá a impressão que ele acha que sempre está no controle de tudo e que ele consegue fazer todo mundo acreditar nele. Ele tem uma resposta para tudo, até para as coisas mais absurdas que eu já vou contar aqui para vocês. Algumas horas ele se emocionava, ou pelo menos tentava fazer que estava emocionado, então ele fazia todo um drama, mas, gente, para mim não me convenceu em nenhum momento, assim, para mim era constrangedor, e na verdade eu ficava com mais raiva conforme ele ia contando e tentando explicar coisas absurdas. Então, ele disse, né, aqui também no julgamento, que aquela primeira confissão que ele fez não valia, porque os policiais foram brutos com ele e derrubaram ele da escada, puxaram o braço dele com violência, então ele estava atordoado do remédio e também dessas violências aí que a polícia fez com ele, então ele falou qualquer coisa. E inclusive falava que ele nem se lembrava de ter dado essa confissão. E daí depois ele foi questionado do porquê que ele disse então que ele estava junto ali no plano com a esposa e que ele tinha ajudado a fazer as coisas. Daí ele disse, não, eu disse isso porque eu estava tentando proteger a minha esposa. Aí o que foi questionado também nesse julgamento? A carta que ele disse que a Meghan deixou, né? Essa carta, gente, estava datilografada, o que é bem estranho para uma carta de suicídio. Então isso foi questionado. E o que ele explicou? Porque, como eu falei, ele tem resposta para tudo. Então o que ele explicou? Que a Meghan tinha escrito à mão essa carta e colocado no bolso da calça dela. E enquanto eles estavam naquele processo ali de todo mundo junto, vamos tirar a vida dos nossos filhos e vamos para outro lugar juntos, ela acabou fazendo xixi nas calças e molhou a carta. Então ele teve que pegar essa carta e datilografar. Sim, gente, ele falou isso. Fora que nessa carta não era o jeito da Meghan se expressar, não era o jeito que ela falaria ou descreveria o que estava acontecendo com ela. A gente percebe muito isso, né? As pessoas têm um jeito específico de cada uma de escrever. Eu digo assim, não a letra em si, mas o jeito de contar, a forma que organiza as ideias é diferente. E os familiares e as pessoas que conheciam a Meghan sabiam que ela não tinha escrito aquilo. E ele foi questionado que essa carta não corroborava exatamente com aquela ideia de que ele estava defendendo agora de que a Meghan tinha feito tudo. Porque ali ela só estava relatando que ela estava com dor, que ela não aguentava mais viver, que não sei o quê, mas não tinha nada assim, eu vou fazer tudo, vou tirar a vida dos meus filhos e não sei o quê. Só que ele tinha uma resposta para isso também. Ele disse que quando ele foi digitar essa carta, ele esqueceu de colocar o finalzinho da carta que ela tinha escrito, que era a frase, abre aspas, Tony, eu te amo pra sempre, por favor, me perdoe. Fecha aspas. Aí ele disse, isso daí tava na carta original, eu só esqueci de digitar. Por isso que eu falei pra vocês, gente, ele explica umas coisas tão absurdas e ele tá confiante que a galera vai acreditar. Como eu falei, em algumas partes do julgamento, ele se emocionava, ele ficava deprimido, ele chorava, ele se mostrava muito frágil. Mas no momento que ele era questionado, ele virava a chavinha. Ele começava a ficar irritado, nervoso, ele já fechava a cara. Então você conseguia ver que ali era toda uma manipulação, né? Máscaras que ele estava usando para tentar convencer as pessoas. A tia da Meghan, ela deu um depoimento. Ela disse que a Meghan jamais faria isso com os filhos.
que a Meghan e os filhos, como eu já tinha mencionado, estavam extremamente envolvidos com a comunidade, estavam extremamente felizes. Os filhos estavam indo visitar lares de idosos, a Meghan continuava ali interagindo com a comunidade, fazendo coisas para todo mundo. Então, não existia essa ideia de fim do mundo, dela estar deprimida dentro de casa. A tia da Meghan também disse que o Anthony estava cada vez mais controlador, porque às vezes a Meghan não respondia na hora a mensagem dele ou não atendia um telefonema dele, ele surtava, ele começava a ligar uma vez atrás da outra, várias vezes. Então, nada assim combinava com essa história do Anthony, nada de fora combinava com essa história do Anthony, a não ser o que ele falava. As pessoas que conheciam a família e que conviveram com eles ali até o momento que eles desapareceram, nunca falaram disso, assim, dela estar deprimida, dos filhos também, de alguma forma, demonstrarem um comportamento estranho. Tava todo mundo vivendo uma vida normal, estavam se preparando pro Natal, estavam comprando coisas, e aí que tá. Aparentemente, parece que a família não tinha ideia do que o Anthony estava fazendo na cidade lá de Connecticut, das dificuldades financeiras, porque ele, para a família, tentava manter esse padrão que era muito acima do que ele poderia ter. Bom, após um julgamento de 4 dias, em 22 de abril de 2022, o Anthony foi considerado culpado e foi condenado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional para cada membro da família, e mais 1 ano por crueldade animal. E quando ele recebeu, né, esse veredito, o Anthony deu um show de atuação, ele começou a tremer, ele começou a ficar muito nervoso, como se ele não estivesse acreditando que estava daquela forma. Porque assim, gente, a impressão aí que me dava no julgamento é que ele realmente acreditou que ele ia se safar dessa. Que ele ia contar essas histórias absurdas e as pessoas iam falar, nossa, realmente a sua mulher é uma doida, né? Nossa, ainda bem que agora você tá sem essa mulher e que agora você pode continuar vivendo a sua vida, pode ir embora feliz da vida. Ele realmente acreditava que isso ia acontecer. Teve um tio da Meghan que falou e ele deu uma citação bem importante, vou ler aqui pra vocês. Abre aspas. O mundo do Anthony começou a desmoronar cerca de 6 anos atrás. E então se tornou mais incontrolável quando a Meghan e as crianças se mudaram pra Flórida. Fecha aspas. Então, esse tio da Meghan, eu não encontrei exatamente o nome dele, mas ele acreditava que o Anthony acabou culpando a família pelo estilo de vida que ele não estava mais conseguindo manter. E ao invés dele, né, fazer o que uma pessoa normal faria, do tipo, ó, galera, não dá mais pra gente morar aqui, vamos vender, vamos economizar e tal. Não, ele resolveu acabar com tudo. Toda aquela parte da fraude que ele fazia na clínica não foi abordada nesse julgamento. Na fonte que eu vi, não explicou por quê. Talvez porque seja algo a ser feito separado, por ser coisas muito diferentes, mas não foi abordado nesse julgamento. Mas foi levantado que ele tinha cerca ali de $100 mil em dívidas. E ele também estava sendo processado por 2 empresas de empréstimos de Nova York. E ninguém sabe, gente, exatamente qual foi o motivo, porque ele não fala. Ele ficou sempre nessas histórias fantasiosas e tudo mais. Ele não fala exatamente o que aconteceu, até porque agora ele não confessa mais nada, né? Ele fica sempre botando a culpa na Meghan. Mas acredita-se que foi por motivos financeiros, realmente. Ele não sabia mais o que fazer, ele estava atolado de problemas e isso só ia aumentando. As pessoas começaram a descobrir depois, né, tudo aquilo que eu já contei aqui, que ele já tinha vendido a casa em Connecticut, que ele já não tinha mais uma residência lá, então ele ficava nos hotéis, Airbnbs ou familiares, que a clínica não estava mais tendo tantos clientes assim como tinha antes, ele não estava mais conseguindo pagar os funcionários, e até eu vi numa fonte que os funcionários, alguns deles gostavam tanto do Anthony e da Meghan, enfim, da família, como eu disse, que acabavam até trabalhando sem receber o salário por algum tempo, né, depois eles acabavam saindo. Mas então, assim, foi uma bola de neve. E daí, ao invés dele parar com os gastos, eles vão morar na Flórida. Eles compram um apartamento na Flórida. Eles ainda, além de não morar no apartamento que eles compraram, eles alugam uma casa em Celebration, que não é barato, gente. É caro. É bem caro. Então, ele fez tudo errado e ele não conseguiu mais suportar essa bola de neve, né? E na cabeça dele, o correto era acabar com tudo, porque ele não conseguiria, de repente, lidar com a ideia de que ele não foi um bom pai. Lembra que eu falei que ele dizia que ele queria ser um pai melhor que o dele, né? Então, sei lá, vai ver que para ele ser um bom pai era dar o de melhor para a família, casa na Flórida, enfim, vida perfeita. E ele foi
acumulando dívidas, fazendo empréstimos, fazendo fraude. E a hora que ele viu que essa ideia do pai perfeito ia acabar, ele decidiu acabar com tudo. Ele não queria essa culpa. E isso ele manteve até o julgamento, né? Porque ele continua falando que foi uma ideia da Meghan, que ela estava obcecada pelo fim do mundo. Então, a gente não consegue saber exatamente quais foram os passos que o Anthony fez, quais foram os dias, como que ele planejou tudo isso. Mas a polícia, diante de tudo que eles conseguiram apurar e investigar, eles acreditam sim que o Anthony fez isso tudo sozinho. Ele provavelmente tirou a vida de todos da família com uma dose muito alta desse antialérgico e depois tentou forjar um crime mais violento com as facadas. É possível que ele tenha sufocado também alguns dos filhos e praticamente certeza que fez isso com o cachorro também por causa de alguns sinais de sufocamento que tinham nas vítimas. Esse sufocamento foi feito enquanto as vítimas já estavam dopadas e desacordadas. E as facadas foram apenas ali para confundir toda a cena do crime. Outra coisa que também é levantado é se a ideia dele realmente era tirar a vida de toda a família e depois tirar a própria vida, né, e acabar com tudo, mas ele não conseguiu finalizar da maneira que ele pensou. Talvez a dose do antialérgico não foi suficiente, talvez ele não conseguiu ter essa coragem também de se ferir, não sabemos. É um caso que a gente sabe o que aconteceu, mas não sabe exatos detalhes de como ele aconteceu. De novo, pelo estado dos corpos, pelo tempo que levou para eles serem encontrados e a cena do crime também já não estar mais tão intacta. E uma coisa interessante aqui para contar para vocês é que o Anthony ele tá preso, né? E vai ficar lá o resto da vida, mas tem uma pessoa que está em constante contato com o Anthony. E quem é essa pessoa? Robert Todd, o pai do Anthony. Sim. O pai que tentou matar a mãe dele foi preso, ele tentou se afastar do pai, tentava ser melhor que o pai e agora é o relacionamento com o pai que sobrou para ele. E tem uma carta que ele mandou para o pai. É uma carta, gente, de 27 páginas. 27 páginas que ele mandou para o pai. Nessa carta, ele continua com toda essa versão, culpando a Meghan, falando que ela realmente estava muito doente. Gente, a gente, no meio aqui, só pra gente entender, a gente não sabe nem se aquele lance da mordida, do carrapato, da doença é verdade. Ou se também é uma coisa que ele inventou pra corroborar com a ideia de que a esposa estava adoecendo. Enfim, mas ele fala tudo isso na carta, ele conta tudo detalhadamente, tudo como ele foi uma vítima de tudo isso e como a Meghan estava destruída, como a Meghan estava obcecada por essas coisas. Ele chega a dizer como foi o dia do crime em si, apesar que a gente não sabe exatamente que dia foi, por causa do estado dos corpos, a gente não sabe que dia ele fez. Mas nessa carta ele conta algo que era um dia comum, que a Meghan e a Zoe tinham pedido para ele buscar um colarzinho que a Zoe tinha do Mickey ou da Minnie, se eu não me engano, no apartamento que eles tinham na Flórida. Ou seja, eles tinham a casa alugada e eles tinham um apartamento. Então esse colarzinho estaria no apartamento. Aí ele conta que era um dia normal, ele jogou basquete com os meninos, estava tudo ok. Daí ele pega o carro dele e vai para esse apartamento, que era cerca, assim, gente, de minutos, sei lá, 5 minutos da casa. Ele vai até esse apartamento e daí ele decide que ele vai tirar uma soneca na minivan dele lá no carro dele. Só que ele acaba dormindo demais e quando ele acorda já é a manhã seguinte. E ele volta pra casa e encontra a casa, né, daquele jeito, o crime já tinha acontecido, ele não sabia o que fazer. Isso que ele conta na carta pro pai. Ou seja, mais uma versão. Aí ele fala também nessa carta, assim, que ele se arrepende muito de não estar lá no momento, que se ele não tivesse saído de casa, estivesse lá com a família, nada disso teria acontecido, ele poderia ter evitado. Ele disse que ele era 10.000 vezes inocente em tudo isso. Fala que ele ainda ama a esposa e ama os seus filhos. São as coisas mais importantes na vida dele. Ele fala, né, que a Meghan que tirou a própria vida com facadas, mas assim, assim, gente, não é impossível, tá? Eu já vi casos que a pessoa tá tão, né, num surto ou assim, tão decidida, de repente, a fazer aquilo, que ela consegue se dar várias facadas
Mas é um jeito extremamente doloroso. Assim, a porcentagem de pessoas que fazem isso é mínima. E nesse caso da Meghan, não poderia ser por causa da orientação de facadas que ela tinha no corpo. Não condizia com a ideia dela ter feito em si mesma. E até porque eles sabem que não foi o motivo também da morte, né, da Meghan. Foram dadas na Meghan depois que ela já estava sem vida. Então, nada faz sentido nessas versões aí que ele fica criando. Ele continua dizendo que ele não se lembra das coisas, o que é muito difícil da gente acreditar, porque ele só se lembra de coisas que corroboram com a história dele, né? De coisas muito específicas. Por exemplo, ele não se lembra de ter confessado já quando os policiais estavam na casa, mas ele se lembra que os policiais maltrataram ele, sendo que foi ali no mesmo momento. Aí ele se lembra que ele foi pegar esse colar e voltou, mas depois ele disse que ele não se lembra nada do dia do crime, e, né, do dia, até o momento que ele foi preso. Então, como é que ele se lembrava disso? Enfim, vocês entenderam, né, gente? Não faz nenhum sentido nas coisas que ele tá contando. Foi nessa carta que ele mencionou que a Meghan tinha falado sobre um vírus mortal que ia atingir todo mundo. E aqui, quando ele escreve essa carta, a gente já estava ali no auge da pandemia do Covid. Então, ele vai adicionando elementos para tentar convencer as pessoas de que a história é real e de que, nossa, veja só, a Meghan falava disso e realmente aconteceu. Então ele tenta, de alguma forma, tentar deixar essa história verossímil, mas não tem como, né, gente? Não tem como. E a ideia dessa carta pareceu muito isso, assim. Ele escreve essa carta pro pai tão detalhada, né, 27 páginas, contando o quanto ele era um marido preocupado, o quanto ele estava triste e dando detalhes, como se fosse uma ideia de que a polícia fosse pegar essa carta, ler aquilo e falar: ah, gente, agora eu entendi o que aconteceu, então vamos soltar ele, né? Olha aqui, ó, ele tá explicando certinho o que aconteceu nessa carta, coitado. Vamos soltar, acabou, não vamos, anula o julgamento. Pareceu que era isso que ele queria com essa carta. O Anthony entrou com recurso e o pai do Anthony, o Robert, ele defende o filho. Claro, né, gente? Um pai que mandou matar a esposa e agora o filho que, segundo o julgamento, tirou a vida da esposa também. Então parece que a fruta não cai tão longe do pé assim, né? Mas o pai do Anthony, ele fala que o julgamento foi errado porque se baseou exclusivamente na confissão do Anthony. E que quando ele confessou, ele tinha sofrido um ferimento na cabeça e que ele estava atordoado. Enfim, o pai comprou a história do filho. Mas aqui a gente tá falando de duas pessoas, né, gente, que a gente não tem muito aqui como, assim, dar alguma credibilidade. Para concluir, eu vou contar para vocês o que eu acho desse caso. Para mim é muito simples. Para mim é muito, assim, como água cristalina, de que a Meghan jamais teve nada a ver com isso, que ela nunca teve essa vontade de tirar a própria vida, muito menos de tirar a vida dos filhos, da cachorrinha. Ela era realmente essa pessoa que amava a vida, amava a família, queria aproveitar todos os momentos. Como eu falei lá no início, assim, ela amava essa convivência diária com os filhos, ensinar coisa para eles, ensinar a fazer o bem para os outros. E os meninos estavam dessa forma, pelo que eu vi nas fontes e descrições de pessoas que falavam dos filhos, né, dos meninos, né, porque a Zoe era muito pequenininha. Eles estavam seguindo os passos da mãe, ao contrário do Anthony, que estava seguindo os passos do pai, né. Os meninos, eles já estavam envolvidos com a comunidade, participavam de vários eventos, então, assim, de maneira nenhuma eu acredito que existia qualquer ideia de fim de mundo, de apocalipse, de não sei o quê. Não me convence de nenhuma maneira isso. Apesar que eu sei que esse caso ficou muito conhecido por isso também. Porque tem pessoas que acham que sim, que teve. As pessoas gostam de acreditar muito na coisa que não dá pra você provar muito, né? No inexplicável, às vezes no sobrenatural, em coisas do tipo. Eu não acredito, gente, de nenhuma forma. E daí, pra mim, continua sendo muito claro que o Anthony, ele tava realmente com vários problemas financeiros, saiu do controle, ele só ficou fazendo coisas erradas em cima de coisas erradas, e ele não queria perder essa ideia que ele tinha na cabeça de um pai ideal, de um pai perfeito como ele era, e acabou com tudo. E daí foi muito mais fácil colocar a culpa na Meghan, já que ela não tá mais aqui pra se defender, ela não tá aqui mais pra falar a versão dela. Então é muito fácil culpar a mulher. Claro. Eu também acredito que a família não sabia do que estava acontecendo realmente, porque eles estavam vivendo a vida perfeita na Flórida. Eu acredito que o Anthony escondeu essas coisas da família. Até porque
vendo, né, óbvio, eu não conhecia ninguém da família, mas vendo as fontes e como as pessoas descreviam a Meghan, ela provavelmente estaria preocupada com isso, de resolver isso. Ela jamais queria ficar devendo pra ninguém, sabe? Dava a impressão assim que ela era uma mulher muito correta. Eu acredito que eles não sabiam de nada, muito menos as crianças. Pro Anthony, não existia essa ideia de assumir que estava errado, sabe? De assumir que falhou, tô com problema com dinheiro, o que nós vamos resolver? Agir como uma família, porque eu acredito que a Meghan tentaria o melhor pra resolver isso. Mas ele não quis, né? Ele quis agir sozinho, egoísta. Ele fala isso na carta, inclusive. Ele fala assim que atitudes egoístas dele fizeram tudo isso acontecer. Só que na carta ele faz como uma menção na versão dele, entendeu? Que ele quis sair, pegar o colar da filha e acabar dormindo no carro porque ele tava cansado e ele só voltou no dia seguinte. Tipo, isso seria o egoísta pra ele. Ele dormir no carro e não voltar já logo pra casa. Mas aquilo que ele escreveu na carta, pra mim, parece muito o que ele realmente fez. Foi egoísta no sentido de não dividir o problema ali com a família, de achar que ia resolver tudo sozinho, que ele era a única pessoa que podia fazer tudo aquilo. E egoísta no sentido de tirar a vida da família inteira por um problema que foi ele que causou. Eu acho que até tem coisas que ele escreveu naquela carta, assim, que podem dizer meio que o que ele fez e como ele realmente sente, só que ela tá escrita lá de uma maneira pra corroborar com a versão dele, né? Mas a gente sabe que existe o ato falho, né? Que a pessoa acaba falando coisas realmente verdadeiras. Outra coisa que eu preciso comentar sobre esse caso, gente, é o seguinte, a gente vive um momento, você veja, esse caso aconteceu em 2020, né? Recentíssimo. A gente vive num momento onde posses, coisas caras, a internet, é tudo assim, parece que é uma prioridade para as pessoas. Elas mostrarem o quanto elas têm, o quanto elas são felizes e tudo mais. E, gente, não há nada de errado você compartilhar momentos na internet. Eu faço isso, mas tá errado quando isso se torna uma prioridade na sua vida. E uma prioridade você agradar pessoas que não fazem parte da sua vida. E tem muita gente que é assim, que vive pela imagem que ela quer passar na internet. Eu acho que aqui é meio isso, num sentido assim, no caso do Anthony, dele sempre querer manter essa imagem da família perfeita, com dinheiro, bem-sucedida, que tudo dá certo. Ele não conseguia assumir, assim, dar uns passos pra trás e falar, olha, a gente não vai conseguir manter esse padrão. Então, o que eu acho é que a gente não tem que ficar tentando viver uma vida que não é verdadeira. Tentar comprar coisas que a gente não pode comprar, se endividar para ter coisas para mostrar para os outros. Pode começar por uma coisa pequena e você vai escalonando até a hora que você não vai mais ter controle. E tudo isso para quê? Para mostrar uma imagem que não existe. Me fez muito refletir isso sobre esse caso, sabe? O quanto era importante pro Anthony manter a imagem. Até o ponto de acabar com a família e ainda tentar manter a imagem de um pai bom, de um pai que não teve culpa de nada e que a culpa era da mulher e não dele. Sendo que o erro foi todo dele. Ele nem assumia essa culpa. Então, assim, gente, várias coisas pra refletir sobre esse caso. Eu conhecia ele superficialmente, agora que eu comecei a pesquisar, que eu vi todos os detalhes. Tem muitos detalhes, porque tem vídeos no YouTube. Eu vou deixar embaixo aqui o vídeo de uma youtuber que, pra quem consegue assistir um vídeo em inglês ou em inglês com a legenda do YouTube, ela fez um vídeo, gente, em 3 partes. Cada parte tem 1 hora e pouco, pra vocês verem como meus vídeos não são tão longos assim. Porque as youtubers que eu assisto, às vezes fazem vídeos de 3 horas. Mas essa youtuber, ela tem um vídeo que ela só fala da carta que ele fez pro pai. Então ela fala exatamente tudo que ele escreveu, ela faz detalhe por detalhe, então tem muitas coisas assim. Mas é um caso interessante de a gente ver o quão fantasiosa foi essa história que ele criou pra simplesmente não levar a culpa por nada de novo. E é isso pro caso de hoje, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. A todos que pediram esse caso, né? Eu espero que vocês tenham gostado. E não esquecendo que quinta tem vídeo novo. Nesse mês de maio, 2 vídeos por semana. Eu vi, gente, eu leio os comentários que vocês estão falando aí pra eu ficar com 2 vídeos pra sempre. E vocês sabem que é uma coisa que eu realmente quero. Mas eu preciso ainda mudar algumas coisas, como, por exemplo, um estúdio para gravar e tudo mais, e até que isso seja feito, provavelmente depois de maio, vai voltar a ser um vídeo por semana.
Mas isso não é definitivo, né? Eu quero muito trazer 2 vídeos. Agora, você que já tá pedindo 3 vídeos na semana, aí eu já não prometo. Já que eu vou dar esses recadinhos aqui no final, que eu sempre falo que quem fica até o final é porque realmente gosta aqui do Recontando Casos. Gente, os meus vídeos dão muito trabalho, né? Olha, hoje vai... 3 horas que eu tô gravando esse vídeo aqui. Aí eu demoro muito pra editar. O roteiro demora muito mais. Então, se vocês analisarem, assim, que o meu vídeo tem uma média aí de 1 hora a 1h20, é praticamente 3, 4 vídeos curtos que você encontra no YouTube. Então, assim, é como se eu fizesse 3 vídeos na semana, só que ele tá todo reunido num só. É mais ou menos isso, porque o trabalho que dá é o mesmo, sabe? Então, é por isso que não é tão fácil pra mim realmente trazer 3 ou até às vezes 2 vídeos na semana, porque eles demandam muito tempo de pesquisa. É por isso que vocês gostam do meu vídeo, né? Porque ele tem bastante pesquisa, porque eu gosto de contar detalhadamente para todo mundo entender, para não ficar nada solto. Então, esse é o diferencial do canal, e se eu começar a fazer vídeos por quantidade, talvez eles percam a qualidade, e não é isso que eu quero. Tá bom? Mas 2 vídeos pra semana eu quero muito. E eu sei que eu vou conseguir esse ano ainda. Muito obrigada por ter ficado comigo até aqui o finalzinho. E a gente se vê de novo na quinta-feira, às 19 horas. Ativa as notificações pra não perder. Vou me seguir lá no Instagram, onde eu conto mais sobre o meu dia a dia. Lá eu não falo sobre crimes, mas tem eu lá todo dia fazendo as minhas besteirinhas de todos os dias. Às vezes eu posto coisinhas dos bastidores, quando eu tô fazendo roteiro, editando, enfim. Se vocês quiserem, eu tô por lá também, tá bom? Então, um beijão, fiquem bem.